Nós vamos estudar Apocalipse 20. A série é Venho Sem Demora, mas o tema desta noite é a vitória dos santos. E eu quero já deixar claro para os irmãos que santos aqui não é uma classe só de crentes. Santos aqui são todos os crentes. Se você é crente em Cristo verdadeiro, você é santo, separado para o Senhor, de propriedade exclusiva do Senhor. Lembre-se sempre, santidade tem muito mais a ver com sermos propriedade do Senhor, separados para Ele, do que somente, mas tem a ver também, questões de abandono do pecado. Claro, somos santos também nisto, buscamos abandonar os pecados, mas somos propriedade do Senhor. Apocalipse 20, sem demora agora, vamos ler todo esse texto, em nome de Jesus. O texto diz: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não viveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder, pelo contrário, são sacerdotes de Deus e do Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, ao ler a sua palavra, nós ficamos admirados, às vezes um pouco confusos, ó Deus, em alguns detalhes desse texto, mas nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, para que a gente possa compreender e colocar em prática, em nome de Jesus, amém. Hoje eu vou expor esse texto todo em um sermão apenas, um texto que no mínimo daria aí 4 sermões. Eu quero já falar para os irmãos que não tem como nós vermos todos os detalhes desse texto. Meu intuito de fato é mostrar a vitória dos santos desse texto, mas que não fique chateado por isso, porque nós temos um curso todo lá no YouTube, onde nós exploramos mais detalhes desse texto, e você pode assistir e acompanhar depois. Mas eu quero introduzir hoje destacando algo que está presente nas histórias humanas, em alguns filmes, livros, entre outras coisas, que é
uma luta entre o bem e o mal. Parece-me que para dar enredo a qualquer história humana, deve-se haver o bem lutando contra o mal. E da onde sai isso na história humana? Claro que sai do próprio contexto da vida. Quando nós olhamos numa observação comum da vida, nós vemos coisas que são ruins, nós vemos o mal, e nós vemos coisas que são boas, nós vemos o bem. E nós vemos que há uma certa batalha, uma certa luta entre bem e mal aí. O problema é quando nós igualamos os poderes. E existem algumas filosofias e também religiões que igualam os poderes. Por exemplo, uma que você talvez nunca ouviu o nome, mas já assistiu um filme que traz essa filosofia, chamada maniqueísmo, que fala sobre dois deuses, o bem e o mal, ou a força em seu lado bom e a força no seu lado mal. Se lembraram do filme? Pois é, Star Wars, Guerra nas Estrelas, é maniqueísta e mostra dois lados da mesma moeda. Agora, a Bíblia nos revela sim que há uma certa luta entre bem e mal, mas não é dessa forma, não são os poderes igualados como essa filosofia que eu citei, o maniqueísmo, não, sempre na Bíblia, quando Jesus aparece na cena, só há uma derrota. E eu vou mostrar isso hoje nesse texto. Jesus aparecendo e simplesmente não havendo batalha, só derrota por parte do inimigo. Jesus vencendo o mal. Então a Bíblia deixa claro para nós, e você pode ler de Gênesis a Apocalipse, que não há poderes do maligno contra o nosso Deus. O nosso Deus é soberano. Não há uma equiparação entre bem e do mal. O bem sempre vence pelo simples fato, porque Deus é todo poderoso, o Criador dos céus e da terra, e não há nenhum poder que pode ir contra Ele. Nós vemos isso em Apocalipse 20. Apocalipse 20 nos ensina isso, pois nos apresenta Satanás como um derrotado, que já sofreu a sua derrota e só aguarda a condenação final. Muitos comentaristas dão o título, o tema do Apocalipse 20, como a derrota de Satanás. Eu não quis trabalhar aqui a derrota de Satanás, a derrota do diabo, porque eu quero falar sobre a vitória dos santos, focar nos santos, focar na nossa vitória. Mas todo este capítulo nos apresenta que o inimigo é derrotado. Vamos entender algumas coisas no contexto. Primeiro, uma coisa muito importante que nós precisamos entender do livro de Apocalipse. Eu já falei este ano e eu quero reforçar isso. O livro de Apocalipse é dividido em 7 partes, as quais chamamos de 7 visões. O número 7, e na literatura apocalíptica, números são muito importantes. O número 7 em Apocalipse representa a perfeição, porque Apocalipse é direcionado a 7 igrejas, 7 igrejas da Ásia Menor. Então, Apocalipse ele repete 7 vezes a história. São 7 visões, e cada visão vai repetir o conteúdo que Apocalipse está trazendo, recapitulando o anterior, mas acrescentando algo. Há um crescimento em cada visão. Por exemplo, a sexta visão, que termina no capítulo 19, nós temos ali Satanás ainda não sendo condenado, mas nós temos a besta, os agentes de Satanás sendo condenados. Apocalipse 20 volta e vai nos mostrar como Satanás também foi condenado. Um acréscimo de detalhes, como uma espiral. O espiral é assim e ele vai aumentando. Cada vez que dá a volta, ele aumenta o seu raio. Então, assim que acontece em Apocalipse. Como eu já disse, Apocalipse 19 encerra a sexta visão, destacando as bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento de Cristo com o seu povo. E isso está no último dia, na vinda de Jesus. As bodas do Cordeiro é a celebração final do povo de Deus. E daí para frente, eternidade. E também destaca, o capítulo 19 destaca a condenação da besta e do falso profeta e seus seguidores, que é o juízo final. Nós não vamos ler o capítulo 19, mas você pode voltar depois e ver esses detalhes no capítulo 19, inclusive o juízo final. Agora aqui, o capítulo 20 inicia uma nova seção do livro. Isso é muito importante, porque isso determina a interpretação deste livro. Porque algumas correntes interpretativas veem o capítulo 19 e o capítulo 20 como cronologicamente sequencial. E esse é um problema,
porque aí vai dar abertura a uma interpretação diferente do que nós vamos interpretar aqui. Então, não é sequencial, não é cronológico o capítulo 19. O capítulo 20 vai recapitular. Ele volta lá atrás, lá no momento da ascensão de Jesus. Nós já vimos lá em Apocalipse 4, Apocalipse 5, em uma das séries desse ano. Ele volta lá na ascensão de Jesus, no entronizar de Jesus, e ele depois vai destacar o juízo final e termina com novos céus e a nova terra, Jerusalém, a cidade celestial. Texto maravilhoso, nós vamos estudar a partir da semana que vem. Então ele vai recapitular o juízo final, agora mostrando o fim do dragão, que é o diabo, Satanás. Ok? Até aí tudo bem? Dito isso, o tema dessa noite é a vitória dos santos, Apocalipse 20. E nesse texto de Apocalipse nós vemos a vitória em vários momentos, vários fatores desse texto. E o primeiro dele é na prisão do inimigo, para não enganar as nações. Olha só o que diz aí o versículo 1 a 3. Eu vou ler para os irmãos. Então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. E aí nós vamos ver a continuidade disso a partir do versículo 7. O que nós temos aqui? Nós temos aqui Satanás sendo preso, acorrentado, existe uma corrente aqui, sendo amarrado, literalmente, e por um período de 1000 anos. E aqui em Apocalipse 20, é o único lugar nas Escrituras Sagradas que nós vamos ver esses 1000 anos. O que seria isso? Um detalhe é que ele é preso nesse período de 1000 anos para não enganar as nações. Isso é muito importante para entendermos o que é isso. A pergunta que surge é: quando será ou quando foi isso? E o que são esses 1000 anos? Há pelo menos, são 3 ou 4 teorias a respeito disso, mas nós vamos resumir em 2. A primeira teoria, que não é a que nós cremos, que é muito comum e muito popular no meio evangélico, é o que se chama pré-milenismo. Não se preocupe, esses termos às vezes assustam, mas de uma maneira bem simples. Pré é antes do milênio. É a teoria que crê que nós estamos num período antes desse milênio, e que esse período de 1000 anos, onde Satanás será preso, ainda vai acontecer. Então é basicamente isso, afirma que o milênio vai ser futuro, os 1000 anos serão futuro, e que os 1000 anos não, ou melhor, os 1000 anos são literais, um reino de Cristo que ainda será instaurado. Então para eles Cristo ainda não está entronizado, por isso que isso influencia alguns cânticos, já expliquei aos irmãos, como que diz que nós entronizaremos Cristo. Então Cristo ainda não está entronizado, ele vai ser entronizado, vai haver um reino ainda futuro de 1000 anos. Ok, a segunda posição, que essa é a que nós defendemos, afirma que esse 1000 anos, essa prisão de Satanás já aconteceu, na ressurreição e ascensão de Cristo. Aliás, os 1000 anos nós estamos vivendo agora. Então, entende que o número 1000 é simbólico, assim como todos os números em Apocalipse. Se você olhar Apocalipse, Apocalipse explora números de uma maneira fantástica. Por exemplo, ele diz que 144 mil são selados. Significa que só 144 mil serão salvos? Não. 144 é um múltiplo de 12. 12 vezes 12 mil. Então, o que nós temos? 144 mil selados. O que é? É o povo de Deus. 12 sempre aponta para o povo de Deus. 7 sempre aponta para a perfeição. 4 sempre aponta para a criação. E por aí vai. Então, quando nós vemos 10, ou qualquer múltiplo de 10, nós temos aqui o quê? Nós temos aqui um número completo, perfeito. Uma quantidade de tempo perfeita. 1000 se refere a um período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A um período perfeito. É simbólico. É este período que nós já estamos vivendo. Então, o amilenismo diz isso, que o número 1000 é simbólico, apontando para o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ok. Existem evidências bíblicas para isso? Vou mostrar para os irmãos.
Cristo reina e o inimigo já foi derrotado. Toda a Bíblia, todo o Novo Testamento nos mostra isso. Quer ver? Colossenses 2,15, o texto que nós lemos na ceia. E despojando, tirando os poderes dos principados e das potestades, ou seja, os poderes desse mundo, os príncipes e os poderes desse mundo, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz Jesus já triunfou, Satanás já foi derrotado na cruz. Pastor, mas aqui está falando de principados e potestades. Calma, olha aí, Hebreus 2, 14 e 15. Diz que Jesus se encarnou para que por sua morte destruísse o que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, Cristo já derrotou, por meio da sua morte. A sua morte, ele pisou a cabeça da serpente, ele esmagou. Serpente tem que matar esmagando a cabeça. Desde criança eu sempre aprendi isso. Serpente se mata esmagando cabeça. E Jesus esmagou a cabeça da serpente na cruz, o derrotando. É isso que o texto está dizendo, destruindo, para que nos livrasse do pavor da morte, da escravidão da morte. Olha, o que mais? O próprio Jesus dizendo, quando se aproxima dos seus discípulos ressurreto, e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Essa ênfase de fazer discípulos em todas as nações é importante para entendermos Apocalipse 20, porque Satanás é aprisionado em Apocalipse 20 para não enganar as nações, e agora aqui Jesus disse: olha, a autoridade me foi dada para vocês irem às nações, porque o enganador das nações está aprisionado, então façam discípulos de todas as nações. Uau! Olha só, Atos 2,33, um texto pregado esse ano pelo nosso reverendo Rafael Augustus Nicodemos. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Já expliquei aos irmãos que o primeiro ato de Cristo entronizado, que ele está entronizado, ele reina, foi derramar o Espírito Santo. E derramar o Espírito Santo para quê? Para sermos testemunhas, para irmos em todas as nações e pregarmos o Evangelho. Irmãos, eu poderia continuar aqui, o slide não dá. Continuar trazendo texto, como Pedro diz que todos os principados e potestades estão debaixo dos seus pés, que ele está subjugando todos os seus inimigos. Cristo reina, a Bíblia toda fala sobre isso. E aí, o que nós aprendemos então, diante disso? Que Satanás, ele foi preso, sim, já, acorrentado, e a sua prisão nesse texto, ela precisa ser entendida como uma limitação, que o impede, ou que o limita impedir o avanço do Evangelho, o enganar e acusar. Claro que e a figura é muito própria aqui em Apocalipse 20, porque nós vemos que ele foi aprisionado numa grande corrente, amarrado. Ele está amarrado, né? Como os crentes dizem, né? Está amarrado, está amarrado. Se você fala que está amarrado, então você é amilenista, não é pré-milenista. Então, está amarrado. Então, ele está amarrado. Significa o quê? Significa que ele ainda tem alguma influência? Sim, ele tem influência. Ele pode perseguir, ele pode tentar. E por isso que não há contradição na Bíblia quando diz que Satanás é como um leão que anda ao derredor tentando nos tragar, que ele vai tentar enganar até os eleitos, mas os eleitos é impossível, porque ele é um derrotado. Então ele pode perseguir, sim. Quando nós estudarmos Apocalipse 12, nós vamos ver isso, que Satanás ele persegue e continuará perseguindo a igreja até o final, mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Por quê? Porque ele é um derrotado. O que ele não pode fazer, o que ele é limitado de fazer, é impedir o avanço do Evangelho nas nações, e impedir, ou melhor, e acusar os eleitos do Senhor. Por isso, Romanos 8, Paulo pergunta: quem nos acusará? É Deus que nos justifica. Ninguém pode nos acusar. Satanás não pode mais acusar os salvos. Satanás não pode impedir a pregação do Evangelho, mesmo que suscite perseguição.
Aliás, na perseguição o evangelho cresce mais, porque o crente prega com mais fervor, porque está doendo, porque eles entendem a honra de ser perseguido por causa de Cristo. Ele não pode impedir. Isso nos revela algo maravilhoso, que aonde quer que pregue o evangelho, pessoas se convertem. Irmãos, olhem para o mundo, não é assim? Eu tenho notícias na China, país comunista, fechado para o evangelho, notícias de cristãos universitários, outrora somente professores, que encontraram textos de cristãos, textos dentro do cristianismo reformado, que é essa linha que nós temos pregado, que fala sobre resiliência, força em meio à perseguição e tudo mais, e começaram a ler esses textos, e se converteram ao Senhor Jesus Cristo, e começaram a fazer um movimento dentro da China, comunista. Aonde quer que pregue o evangelho, pessoas se salvam, pessoas se rendem a Cristo. Satanás não pode impedir. Essa é a época que nós estamos vivendo. Ele é limitado e ele não impede o avanço do evangelho. Uau! Então os 1000 anos aqui nós precisamos entender como simbólicos, e apontam para a nossa época, apontam para essa época em que a igreja reina com Cristo e prega o evangelho a todo mundo, até pouco antes, bem pouco, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa época que nós estamos vivendo, que Satanás está aprisionado, acorrentado, ela vai se encerrar um pouco antes, bem pouco, da vinda de Jesus, porque lá um pouco antes da vinda de Jesus, Satanás vai ser preso, a tribulação vai aumentar, as dores de parto vão aumentar, Satanás vai tentar perseguir os cristãos, a silenciar a igreja, matar uma das testemunhas, mas será derrotado. Nós vamos ver. Olha que coisa maravilhosa. É essa época que nós vivemos, que o evangelho é pregado, que a igreja reina, e que Cristo é Senhor e está reinando, e continuará reinando até o fim. Ao findar desse período, Satanás será solto para o último intento, mas agorinha nós vemos. E aí por isso que logo após esse destacar, o texto destaca que as almas estão reinando com Cristo. O reinar com Cristo, e na autoridade de julgar, nós temos a vitória dos santos. Olha aqui que o texto continua dizendo, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados, por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Olha que versículo cheio de detalhes. Aqui esse versículo nos mostra que a alma dos que foram fiéis até a morte. Você lembra da promessa? Lá na primeira visão de Apocalipse, Cristo Jesus faz a seguinte promessa a uma das igrejas: se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Na verdade é: seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Veja se não é isso que está acontecendo. As almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Eles foram fiéis, eles deram testemunho, eles proclamaram a palavra de Deus, por isso foram perseguidos e foram mortos, martirizados. E as almas desses que foram fiéis estão reinando. Claro que o texto não está querendo dizer que apenas os que morrem, os que são martirizados por Cristo vão reinar. O texto está nos mostrando que todo aquele que é fiel em seu testemunho, fiel na palavra do Senhor, que é fiel até a morte, seja morte natural, seja morte por meio da perseguição, esse vai reinar com Cristo, todos nós. É isso que nós temos, as almas dos que foram fiéis, reinando com Cristo, assentando em tronos celestiais e julgando.
como nós vemos lá em Apocalipse 4, 9 e 10, um texto que nós já estudamos, onde é dito que Cristo salvou de todas as nações um povo para si, para constituir este povo reino de sacerdotes. Nós somos reino de sacerdotes. Apocalipse 6, 9 e 11 fala sobre as almas diante do altar do Senhor clamando, que recebem uma roupa branca para descansar de suas fadigas. A verdade que está implícita nesse texto, ou explícita nesse texto, é que os salvos, eles não ficam no Hades, eles não ficam na sepultura, eles não ficam na morte, eles vivem com Cristo, mesmo que seja ainda sem corpo, mas estão vivendo, é vida, as almas estão com Cristo reinando, aleluia. Em 1 Coríntios 6, 2 e 3, que é um texto que depois você pode ler mais com calma, Paulo está falando sobre levar um irmão ao juízo comum, e ao dizer sobre isso, ele está refutando isso, ele está condenando essa prática, diz: como vocês são irmãos em Cristo, e você está levando o seu irmão para o juiz comum que é ímpio, vocês não sabem, versículo 2 e 3, que vocês vão julgar vivos e mortos? Vocês não sabem que vocês vão julgar até os anjos? A igreja foi dada a autoridade de julgar, de julgar aqueles que não se renderam a Cristo. Olha que coisa, meus irmãos, é isso que nós temos aqui, a vitória dos santos no reinar com Cristo e na autoridade para julgar. E o texto continua dizendo sobre a primeira ressurreição, olha só o versículo 5, os restantes dos mortos não viveram. Aqui aparece a mesma expressão que apareceu anteriormente, que no grego é zoe. Zoe é vida. Então o tradutor colocou reviver, mas não é reviver, é viver. O restante dos mortos não viveram, até que se completasse os 1000 anos. Está dizendo o seguinte, que ainda não houve a ressurreição final. Aqueles que morreram sem Cristo estão mortos no inferno, sendo castigados, isso é morte. Os que estão com Cristo estão vivos, mesmo só alma, mas vivos com Cristo. Então o restante dos mortos não viveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles 1000 anos. A primeira ressurreição, então, aqui, deve ser entendida neste viver espiritual, das almas dos santos, que já vivem com Cristo. Esses jamais sofrerão o dano da morte eterna, que é a segunda morte. A primeira morte, a morte física, todos nós passaremos, todos nós iremos morrer, a menos que estejamos vivos no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, aí não vamos passar por essa morte. A morte física todos nós passaremos, se não for nessa causa que eu falei. Agora a segunda morte, nós que já vivemos com Cristo espiritualmente, e o que é maravilhoso, a Bíblia é maravilhosa, é que mesmo que ainda estejamos vivos aqui, e não passemos ainda pela primeira morte, mas nós já vivemos com Cristo, porque Paulo diz que nós já estamos assentados em lugares celestiais, que a nossa vida já está com Cristo lá. Então, uma vez mortos nessa terra, automaticamente já estaremos com Ele lá, reinando, descansando das nossas fadigas, e não viveremos a segunda morte, ou seja, não seremos condenados. Essa é a ideia que nós precisamos entender aqui, não seremos condenados. Em síntese, nesses 2 pontos, nós entendemos que este milênio, o reinado de 1000 anos, é o reinado espiritual dos santos com Cristo entre a sua primeira e a segunda vinda, que vai muito mais além do que 1000 anos. Nesse lapso, nós, os cristãos, somos sacerdotes de Deus, que reinam e julgam juntamente com Cristo. Reinam e julgam, aqui e lá no céu. Aqui, enquanto igreja do Senhor, estamos reinando, julgando, e somos sacerdotes do Senhor. E lá no céu, descansando ao lado do nosso Pai. Nós reinamos. Vocês estão entendendo que esse texto está apontando para a vitória dos santos? Para a nossa vitória. Satanás é derrotado, está preso. Nós já reinamos com Cristo. E o que mais?
E mesmo que Satanás venha intentar algo contra nós, no fim, ele vai ser derrotado. Então, a vitória dos santos na derrota final e total de Satanás e todos os seus. O versículo 7 diz que Satanás ele é solto, é necessário que ele seja solto. Nós não sabemos todos os propósitos e motivos do Senhor nisto, mas é necessário que ele seja solto. E toda a Escritura nos fala de uma grande tribulação, de uma grande perseguição, que vai anteceder a vinda de Cristo. Os dias ficarão piores, até que então Cristo virá. Agora toda a Escritura nos deixa claro que esses dias de grande tribulação serão breves, até porque senão quem poderá suportar? Então serão breves, e esse texto nos diz isso, já lá no versículo 3, que ele será solto por um pouco de tempo. E ele é solto, e o que ele faz? Logo depois que ele é solto, sai para enganar e seduzir as nações, fazer o que lhe é próprio. Ele faz o que lhe é próprio, e ele seduz alguns que estão ali, homens. Esse aqui é outro argumento para entender que os 1000 anos não são futuros, porque se Jesus reinou 1000 anos nessa terra em paz, quem são esses homens aqui que Satanás encontrou para ser contra Cristo? Se Cristo já estava reinando 1000 anos em paz aqui na terra. Então esse é um reino espiritual e vai se findar no juízo final. Então Satanás ele vai atrás dos seus, e ele sai nos cantos da terra para enganar a terra, e ele ajunta, existe uma expressão aqui, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha, e o número dessas é como a areia do mar, multidões e multidões, dos seus contra o Senhor, contra os eleitos do Senhor. A expressão Gog e Magog, ela é significativa aqui, porque remete a uma profecia de Ezequiel 38 e 39, que traz o juízo final. Então Gog e Magog, não se assustem, está lá no Antigo Testamento. Você pode ler depois e entender um pouco mais. Mas o que eu quero destacar aqui é que essa profecia, e particularmente o capítulo 39, é mencionada no capítulo anterior, capítulo 19, quando está falando do juízo final, principalmente daqueles que foram mortos, e as aves dos céus comeram a sua carne. Isso está lá em Ezequiel 39, Gog e Magog, e isso está aqui no capítulo 19, e agora é repetido no capítulo 20. O que nos revela? A partir de agora, é o mesmo evento. Está falando da mesma coisa. Claro, com acréscimo. Então, no capítulo 19, tivemos o juízo final, o castigo da besta. No capítulo 20, agora, nós vamos ver o quê? O juízo final, o castigo de Satanás, da morte e do inferno. É a mesma cena, ou melhor, é o mesmo evento. Mesmo que com acréscimo, o mesmo evento. E então, na sequência do texto, o texto continua assim, olha só que interessante. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Agora nós vamos falar sobre essa cidade amada, ou melhor, a partir da semana que vem vamos falar sobre a cidade amada. Porém, olha o finalzinho do versículo 9. Porém, desceu o fogo do céu e os consumiu. Houve batalha? Houve guerra? Não. Houve só uma destruição. Quando Cristo aparece na cena, acabou, meus irmãos. Não existe poderes do maligno contra o nosso Deus. O mal não se equipara ao nosso Deus. Simplesmente eles marcham contra os santos, contra a cidade amada. Porém, o que acontece é algo simples. Desce fogo e acaba. E olha o fim de Satanás. Satanás não briga, não guerreia, não tem uma cena épica dos Vingadores ou do Senhor dos Anéis, não tem nada disso. Simplesmente o que acontece com o diabo é o seguinte: e o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde se encontra a besta e o falso profeta, capítulo 19, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Acabou. Ele já é derrotado, está aprisionado, e mesmo que seja solto e tente um último intento contra o povo do Senhor, o que resta para ele é só derrota. Cristo apareceu na cena, só derrota. Uau, que fantástico. E aí o texto conclui trazendo o juízo final e o fim da morte e o fim do inferno. Olha só, versículos 11 a 15.
vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. Trono de quem? Trono de Deus. Quem está sentado no trono? Deus Pai, Deus Filho e o Espírito. Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. E a terra e o céu fugiram da presença dele. A glória é tão grande, que nessas visões sempre acontecem isso. Claro, irmãos, entendam sempre essa visão, não como literal, é simbólico. João está tendo uma visão espiritual. É como um sonho. Quando nós temos sonho, algumas coisas acontecem que fogem da lógica deste mundo. Então ele viu esse trono e o céu e a terra fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi então os mortos, grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono, foram ressuscitados e agora ali diante do trono para o grande julgamento. É o juízo final. Então foram abertos livros que contam a vida de cada um, cada ato, cada pensamento, cada atitude, cada sentimento, cada omissão. Livros e mais livros. E foi aberto outro livro, o livro da vida. O enfoque dessa parte, dessa visão, é o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme estava escrito nos livros, um por um. O mar entregou os mortos que neles estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A segunda morte é o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Olha só, meus irmãos, nós temos aqui o juízo final. E nesse juízo final, o julgamento de cada um por suas atitudes, por suas obras, obra por obra, palavra por palavra, pensamento por pensamento. Agora nós temos aqui a vitória dos que são santos do Senhor, porque nesse ato, nessa cena da condenação, nós temos uma verdade maravilhosa, explícita aqui, que aqueles que têm o seu nome no livro da vida, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, não serão condenados. Agora o contrário é verdadeiro. Se não há um nome escrito no livro da vida, o que resta é condenação. Olha o contraste. Eu quero trazer 2 versículos que nós já lemos, antes de partirmos para a prática. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A morte eterna é o lago de fogo. Observe que a própria morte foi derrotada. E o inferno, como assim? A gente sempre fala que o inferno é a condenação final. O inferno é o local onde as almas ficam, as almas dos ímpios. Agora, este local também é jogado no lago de fogo, porque representa que está fechado, não vai entrar mais ninguém ali. A partir de agora, a eternidade é glória dos salvos. Não vai haver mais pecado, não haverá mais rebelião. Então está fechado, selado, foi jogado no lago de fogo e enxofre. Então a morte e o inferno é lançado no lago de fogo de enxofre. Essa é a segunda morte, essa é a morte eterna. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado também no lago de fogo e enxofre. Olha o contraste. Eu quero terminar com esse contraste. Bem-aventurado e santo, muito feliz e santo, separado do Senhor, para o Senhor, é aquele que tem parte na primeira ressurreição, na vida espiritual que temos em Cristo. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Se o seu nome não está no livro da vida, morte. Se o seu nome está no livro da vida, se você tem parte na primeira ressurreição, se você é um fiel do Senhor, um santo dele, a segunda morte não tem poder. Não tem o que temer o julgamento final. Amém, meus irmãos? Como praticar essas verdades? Primeiro, creia em Cristo, em sua vitória na cruz. Não duvide que Ele reina e que em breve
voltará. Esse é o tema da nossa série. Ele virá em breve. Ele está vindo. Creia. Creia na vitória na cruz. Creia que Ele já nos libertou da escravidão da morte. Agora faz muito mais sentido aquele texto de Hebreus 2, versículo 14 e 15. Ele já derrotou Satanás. Creia. Então não tema o mal, nem Satanás, nem a morte, nem o inferno, nem a condenação final. Por quê? Em Cristo Jesus já somos mais do que vitoriosos. Claro que eu não quero te dar placebo. Vocês sabem o que é placebo, né? Todos sabem. É quando se dá, diz que dá um remédio, mas não dá nada. Eu não quero te dar placebo. Isso aqui só é verdadeiro se você estiver em Cristo Jesus. Romanos 8 começa da seguinte forma: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você já é mais do que vitorioso. Satanás pode sim perseguir você, às vezes jogá-lo na cadeia, mas não pode parar que o Evangelho seja pregado, até por intermédio de você na prisão. Eu me lembro de John Bunyan. Os irmãos sabem que eu gosto muito de John Bunyan, autor do livro Peregrino. John Bunyan se tornou um dos pregadores mais famosos da Inglaterra. E quando ele estava no auge da sua pregação, ele foi preso. E a pergunta é: por quê? Por que John Bunyan foi preso? Por que Deus não deixou ele livre? Por que Deus permitiu Satanás prendê-lo? Na prisão ele escreveu 2 livros: O Peregrino e Graça Abundante para o Principal dos Pecadores. O Peregrino é o livro mais lido do mundo depois da Bíblia. Simples. Ele alcançou mais gente preso do que se ele tivesse pregado para todo mundo da sua época, século XVIII. Se ele conseguisse a façanha de reunir todo mundo vivo, de norte a sul, de leste a oeste, ele não teria alcançado tanto quanto o Peregrino, que ele escreveu preso. Vocês estão entendendo? Satanás pode até te prender, mas ele não pode te calar. O Evangelho será anunciado até por meio da sua morte. Não tema o mal, nem Satanás, nem a morte, nem o inferno. Se você está em Cristo, você não tem o que temer. Seja fiel no seu testemunho e na proclamação da palavra de Deus, mesmo que seja perseguido ou morto pelo Evangelho. Para nós brasileiros é difícil pensar numa perseguição, no morrer pelo Evangelho. Está distante de nós. Às vezes nós temos perseguições ideológicas, políticas, etc. Mas perseguições que nos joguem na prisão ainda não chegou aqui. Provavelmente, talvez, chegará aí em breve. Mesmo que você seja morto, continue e seja fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Louve a Cristo por sua imensa salvação e vitória dos santos, pois não sofreremos a segunda morte. Vocês viram o quanto é terrível a segunda morte? Fogo, enxofre, sofrimento para todo sempre. Até o inferno será lançado lá. Essa é a condenação eterna. Mas eu, vocês, todos nós que somos de Cristo, não sofreremos. Não tem motivo de gratidão maior de vivermos para a glória dele. Quero encerrar com essa frase do comentarista Kistemaker. Ele diz: todos os crentes verdadeiros são vitoriosos e são convidados a se assentarem ou a se sentarem com Cristo no seu trono celestial. Se você é cristão, você já é mais do que vitorioso e você já reina com Cristo. Curva a cabeça,